Eu nunca pensei que veria algo assim. Meu nome é João, e essa história aconteceu no sítio do meu avô, no interior do Maranhão. Sempre passávamos as férias lá, mas naquela noite algo diferente aconteceu. O vento frio soprava forte e os cães latiam sem parar. Meu avô, um homem calejado, apenas murmurou: "Hoje é noite de lua cheia. Melhor trancar tudo." O jeito sério dele nos deixou apreensivos. Trancamos portas e janelas como de costume. O velho dizia que nessas noites era melhor não sair para fora. Eu ri, achando que era superstição de gente antiga, mas no fundo, uma sensação estranha tomava conta de mim. Os grilos, que sempre cantavam, estavam em silêncio. A noite parecia mais escura que o normal. Foi quando ouvimos o primeiro uivo, um som gutural, profundo, que arrepiou minha espinha. Os cães começaram a uivar juntos, mas não era um uivo normal, era de medo. Meu avô pegou a espingarda e ordenou que ninguém saísse. Meu primo Pedro olhou pela janela e congelou. "Tem alguma coisa lá fora", ele sussurrou, a voz tremendo. Fui até a janela, e o que vi me fez perder o fôlego. No limite da luz fraca da varanda, uma sombra se movia entre as árvores. Não era um homem, nem um animal comum. Era alto, muito alto, com braços longos e um corpo disforme. Seus olhos brilhavam como brasas no escuro. O cheiro de carne podre invadiu nossas narinas. Meu avô levantou a espingarda, mas sua mão tremia. "Não atirem!" ele ordenou. "Só vai irritá-lo." Meu coração batia forte, como se quisesse pular para fora do peito. Então veio o segundo uivo, mais próximo, mais intenso. Algo arranhou a porta, uma força brutal tentando entrar. As tábuas rangiam sob a pressão monstruosa. Minha tia começou a rezar baixinho, os olhos fechados em puro terror. Eu queria acreditar que era um pesadelo, mas aquilo era real. Os cães pararam de latir de repente. Um silêncio mortal tomou conta do sítio. E então ouvimos o som de algo enorme respirando do lado de fora. Era como se a própria escuridão ganhasse vida. A porta balançou violentamente, como se um touro a tivesse atingido. Minha avó chorava, agarrada ao terço. Pedro segurava uma faca, mas seus dedos tremiam. A madeira começou a rachar. O cheiro fétido ficou mais forte. Foi quando meu avô pegou um punhado de sal grosso e jogou contra a porta. O ataque cessou por um instante. O monstro rosnou. Um som profundo carregado de fúria. Ele se afastou, andando pesadamente no terreiro. Ouvimos seus passos arranhando a terra seca. Pedro tentou espiar pela fresta da janela, mas meu avô o puxou bruscamente. "Não olhe nos olhos dele", ele sussurrou. "Se ele te marcar, nunca mais vai te deixar em paz." Os minutos seguintes foram uma eternidade. O silêncio lá fora era ainda mais apavorante. Então, um estalo. Um grito cortou a noite. Era o vizinho, seu Augusto, que morava a uns 500 metros dali. O som de algo sendo rasgado ecoou pela escuridão. Meu avô apertou os olhos. "Ele pegou alguém", murmurou com tristeza. Eu queria correr, ajudar, mas meu corpo estava paralisado. Ouvimos um galope anormal, como se o monstro estivesse se afastando. Ficamos ali, imóveis, até o primeiro raio de sol tocar o telhado do sítio. Só então meu avô destrancou a porta. Saímos devagar, o medo ainda latejando em nossas veias. O terreiro estava revirado. Havia marcas enormes no chão, pegadas profundas, não humanas, mas o pior foi o rastro de sangue. Seguimos as manchas até a porteira. Seu Augusto jazia ali, despedaçado, os olhos arregalados de horror. Parte do seu rosto havia sido arrancado. Meu primo vomitou. Minha tia desmaiou. O horror daquela cena era indescritível. Chamamos a polícia, mas, como sempre, eles apenas registraram como ataque de animal selvagem. Mas sabíamos a verdade. O padre da cidade veio benzer o sítio. Meu avô queimou um punhado de folhas e jogou sal nos arredores. "Ele vai voltar", disse com voz sombria, "mas agora sabe que não somos presa fácil."
Na noite seguinte ficamos acordados, esperando. A lua cheia ainda dominava o céu, mas nada aconteceu. Apenas o vento assoviando nos galhos secos. Os cães, antes assustados, estavam inquietos, como se algo ainda estivesse nos observando. Eu sentia um calafrio constante, uma presença invisível espreitando entre as árvores. Na manhã seguinte, Pedro decidiu ir embora. Disse que nunca mais pisaria naquele lugar. Eu não o culpei. Fiquei mais alguns dias, tentando fingir que tudo estava normal. Mas toda vez que a noite caía, sentia aquele olhar ardente sobre mim. Algo dentro de mim dizia que aquela coisa sabia meu nome agora. Os anos passaram e nunca mais voltei ao sítio. Meu avô faleceu e a terra ficou abandonada. Mas às vezes, em noites de lua cheia, sonho com aquele olhar incandescente me observando. Acordo suando frio, com o eco de um uivo distante ressoando nos meus ouvidos. Uma vez, ao visitar o túmulo do meu avô, um velho me chamou na praça da cidade. Ele me olhou fundo nos olhos e disse: "Você viu ele, não viu? Ele nunca esquece quem o encara." Meu sangue gelou. O velho sorriu de canto, sem dizer mais nada, e se afastou. Desde então, tenho a sensação de estar sempre sendo seguido. Hoje moro longe dali. Mas a cada lua cheia, quando o vento muda e os cães uivam sem motivo, eu me pergunto se ele ainda me procura. Se aquela coisa horrenda, de olhos brilhantes e garras imensas, ainda sente o cheiro do meu medo. Só espero que, quando ele finalmente me encontrar, eu esteja pronto para correr. Meu nome é Marcelo, e o que vou contar aconteceu em uma viagem ao interior de Minas Gerais, numa noite que nunca vou esquecer. Meu primo, Caio, me chamou para passar o fim de semana na casa da avó dele, perto de Mariana. Era um lugar isolado, com estradas de terra, cercado por matas densas. Eu nunca fui de acreditar em lendas, mas o que vivi naquela noite mudou tudo. Chegamos na sexta à noite depois de uma longa viagem. A casa era antiga, com janelas de madeira e um alpendre que rangia com o vento. A avó de Caio, Dona Lourdes, nos recebeu com um jantar simples. Durante a conversa, ela nos alertou para não sairmos à noite. Disse que algo espreitava a região. Rimos, achando que era superstição de idosa. Após o jantar, decidimos sair para dar uma volta pela vila. A lua estava cheia, iluminando as ruas de terra batida. A cidadezinha era silenciosa, apenas o barulho dos grilos e do vento entre as árvores. No bar local, alguns homens conversavam em voz baixa. Quando passamos, um deles nos olhou e disse: "Não deviam estar fora de casa tão tarde." Voltamos para a casa por volta das 11 da noite. O clima estava estranho, como se algo nos observasse. Caio, sempre brincalhão, fez piada com as lendas locais. Eu tentei ignorar, mas um calafrio subiu pela minha espinha. O vento ficou mais forte, uivando entre as árvores. Foi então que ouvimos o primeiro som estranho, um rosnado grave vindo da mata. No início pensamos que fosse um cachorro grande, mas o som era diferente, gutural, quase humano. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Dona Lourdes trancou todas as portas e apagou as luzes. "Fiquem quietos", sussurrou. Seu olhar estava cheio de medo. Então, os uivos ecoaram pela noite, seguidos de um som de passos pesados na varanda. Madeira rangeu como se algo enorme estivesse caminhando ali fora. Caio olhou pela fresta da janela e seu rosto ficou pálido. "Tem algo lá fora", sussurrou. Tive coragem de olhar também. No escuro, entre a luz da lua, vi uma sombra imensa. Era uma criatura de pelos escuros, musculosa, de olhos brilhantes. Minha respiração parou. A criatura se moveu, farejando o ar. Sua cabeça era de lobo, mas seu corpo era humanoide. Os dedos terminavam em garras afiadas. Quando passou diante da janela, vi seus dentes expostos, respiração pesada, como se procurasse algo. Meu coração martelava no peito. Dona Lourdes nos puxou e fez sinal para ficarmos em silêncio absoluto. Então, um som terrível,
O arranhar de suas garras na porta. Meu corpo congelou. Caio segurou meu braço com força, seus olhos arregalados de puro terror. A criatura empurrou a porta que rangeu, mas não cedeu. Dona Lourdes pegou 1/3 e começou a rezar baixinho. O lobisomem rugiu furioso e golpeou a madeira com um impacto assustador. O tempo pareceu desacelerar. A criatura continuava tentando entrar, quando de repente um tiro ecoou na noite. Alguém lá fora gritava. O lobisomem urrou de dor e correu para a mata. Abri a cortina rapidamente e vi um homem segurando uma espingarda. Era seu Joaquim, um dos moradores do vilarejo. "Não saiam!" Ele gritou antes de correr atrás da criatura. Ficamos ali, paralisados, por longos minutos. O silêncio foi cortado apenas pelos barulhos distantes na floresta. Então, um grito agudo ecoou. Um som de algo sendo rasgado. Não ouvimos mais nada depois disso. Dona Lourdes se levantou, ainda tremendo. "Ele pegou Joaquim", murmurou. O pânico estava em seus olhos. Ninguém dormiu naquela noite. O sol demorou a nascer e, quando o fez, tomamos coragem para sair. A varanda estava arranhada, a madeira partida em alguns lugares. Havia manchas escuras no chão, sangue seco. Seguimos as pegadas até a floresta, mas pararam de repente, como se o monstro tivesse desaparecido no ar. O vilarejo inteiro estava em alvoroço. Alguns homens foram procurar Joaquim, mas ninguém encontrou nada, apenas sua espingarda retorcida. A história se espalhou e a vila ficou mais silenciosa que nunca. Dona Lourdes nos pediu para ir embora. Disse que aquilo não era coisa de Deus. Não discutimos, pegamos nossas malas e partimos. No caminho de volta para Belo Horizonte, Caio estava pálido. "Ninguém vai acreditar na gente", disse, olhando para a estrada. Mas eu sabia que tinha sido real. Eu vi aquele monstro, senti sua presença. Era algo antigo, selvagem, uma maldição viva que ainda assombrava aquelas terras. Depois disso, nunca mais voltamos àquela vila. Tentei esquecer, mas algumas noites ainda acordo suando frio, lembrando dos olhos brilhantes na escuridão. Algumas vezes sinto que algo me observa no escuro, algo que me marcou naquela noite. Anos depois, vi uma notícia sobre desaparecimentos estranhos na mesma região. Moradores relatavam uivos assustadores, rastros de garras nas portas. Ninguém ousava sair à noite. A lenda do lobisomem ainda vivia. Nunca mais fui o mesmo depois daquela viagem. Eu vi o que não deveria ver. E agora, toda vez que vejo a lua cheia, lembro do olhar da criatura e do destino de seu Joaquim. O medo nunca foi embora. Era uma noite fria em plena Serra da Mantiqueira e eu estava pronto para mais uma caçada. O som do vento cortando as árvores e o farfalhar das folhas sob os meus pés eram os únicos barulhos. Tudo parecia normal, mas algo no ar me dizia que naquela noite as coisas seriam diferentes. A escuridão parecia mais densa e eu não conseguia afastar a sensação de que algo me observava. A madrugada já havia chegado, quando entrei na mata fechada, guiado apenas pela luz da minha lanterna. Não sei porquê, mas minha intuição estava em alerta. Fui parando, escutando atentamente, e foi quando ouvi o primeiro som estranho. Algo, ou alguém, se movia nas sombras. Meu coração acelerou e, sem querer, dei um passo em falso, quebrando um galho seco sob o meu peso. No instante seguinte, tudo ficou em silêncio. A escuridão me envolvia e, pela primeira vez, senti um calafrio percorrer minha espinha. Um rugido distante, algo que não conseguia identificar, cortou o ar. Eu congelei. A sensação de ser observado ficou ainda mais intensa. E foi quando, no meio da mata, uma figura apareceu, ligeiramente iluminada pela luz da minha lanterna. O que vi me fez gelar de pavor. Um ser alto com uma postura grotesca, coberto de pelos densos. Seus olhos brilhavam na penumbra, refletindo a luz como se fossem duas chamas. Eu sabia que estava diante de algo sobrenatural, algo que eu jamais imaginaria encontrar.
O lobo que vi ali não era como qualquer outro animal. E o que sentia em meu peito não era apenas medo, era terror puro. O ser deu um passo para frente, seus músculos se movendo com uma precisão quase humana. Seu rosto parecia metade humano, metade animal, com dentes grandes e afiados e uma expressão selvagem, carregada de raiva. O mais aterrorizante, no entanto, eram os sons que ele emitia. Um rosnado gutural, como se estivesse falando, como se quisesse se comunicar comigo. Tentei recuar, mas o medo me paralisou. Olhei ao redor buscando uma rota de fuga, mas o que vi me deixou ainda mais desesperado. Havia mais daqueles seres. Não estavam apenas na minha frente, mas também se moviam nas sombras à minha volta, cercando-me. O som de suas garras raspando nas pedras da mata era como um aviso sinistro de que não havia escapatória. O tempo parecia ter parado. Meus pensamentos estavam em pânico. Eu sabia que não poderia lutar contra aquilo. O lobisomem, ou o que quer que fosse, começou a avançar. Cada passo que dava parecia fazer a terra tremer sob meus pés e eu não conseguia mais respirar direito. O medo era insuportável. Olhei para o alto e vi, por um segundo, uma lua cheia cortando as nuvens. De repente, os lamentos começaram. Um som que vinha das profundezas da mata, como se o vento carregasse os gritos de algo ou alguém. O lobisomem parou por um instante e olhou para os lados, como se estivesse em um tipo de comunicação com outras criaturas da floresta. Eu estava imobilizado, preso naquela maldita noite que parecia não ter fim. Foi quando percebi que as árvores ao redor começaram a se mover, como se estivessem se fechando sobre mim. A sensação de ser caçado tomou conta de mim e, sem pensar, comecei a correr. Cada passo que eu dava era um esforço sobrenatural. Eu sentia como se a mata quisesse me engolir, como se estivesse sendo puxado para dentro da terra. O som das garras nos seguindo ficou mais próximo. Senti uma dor aguda no meu ombro. O lobisomem tinha me alcançado. Ele me arrastou para o chão com uma força brutal, e tudo ao meu redor ficou turvo. Meus pensamentos estavam confusos, mas eu sabia que não podia desistir. Algo dentro de mim ainda gritava para sobreviver. Tentei me livrar, mas aquela criatura parecia ter o poder de controlar a própria escuridão. Ao olhar para cima, vi o lobisomem se aproximando de mim. Sua boca estava aberta, mostrando dentes afiados e sangue coagulado nas bordas. Ele parou a centímetros de mim e por um instante seus olhos se fixaram nos meus. Um segundo parecia uma eternidade. Eu podia sentir o cheiro de carne podre vindo da sua respiração. O pavor me dominou e foi quando algo inesperado aconteceu. Com um rugido ensurdecedor, ele se afastou. Não era uma fuga. Era como se algo o tivesse chamado, algo mais forte que a vontade de me devorar. A criatura olhou para o céu e por um momento ficou imóvel, como se estivesse ouvindo uma voz distante. Foi o suficiente para eu reunir forças para me levantar e correr, sem olhar para trás. O som das garras se afastando foi o único alívio que senti. Finalmente alcancei uma clareira. O céu estava claro, mas a sensação de segurança foi efêmera. Eu não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? O que era aquele ser? Um lobisomem, uma criatura do folclore que eu jamais acreditaria ser real. A dúvida me consumia. Tentei me acalmar, mas o medo estava tão presente que não conseguia afastá-lo. Foi quando ouvi um som, suave e distante, mas familiar. Um riso, baixo e sibilante, como se alguém estivesse se divertindo com a minha situação. Olhei para os lados, mas não vi nada. Eu estava em pânico, mas então uma sensação gelada me invadiu. E fui tomado por um terror indescritível. Eu não estava mais sozinho na clareira. Algo estava ali, observando-me. A última coisa que lembro é de uma sombra se projetando sobre mim. Os olhos do lobisomem brilharam novamente, agora mais intensos. A escuridão o envolvia como um manto, e antes que eu pudesse reagir, uma dor lancinante tomou conta de todo o meu corpo. A cada segundo, minha visão ficava mais turva.
e o som da floresta se tornava distante, quase como um eco do além. Eu acordei no hospital, sem saber como cheguei até lá. Os médicos disseram que eu estava em estado de choque, mas eu sei o que vi. Não foi um pesadelo, nem uma alucinação. Aquele ser estava real e ainda me persegue em meus pesadelos. Às vezes, à noite, escuto o som das garras na minha janela e sei que ele está me caçando novamente. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Eu estava morando em um pequeno vilarejo no interior de Minas Gerais, longe da cidade e das luzes. A calmaria do lugar sempre foi reconfortante, até aquela noite. Eu estava voltando de um barzinho onde passei com uns amigos e a estrada escura parecia ainda mais sombria naquela noite. Não sei se foi o silêncio, mas algo parecia errado. A estrada de terra, sempre tranquila, estava deserta, sem ninguém à vista. O vento frio cortava meu rosto e as árvores ao lado da estrada pareciam se mover de maneira estranha. A sensação de ser observado me incomodava, mas eu tentava não me deixar dominar pela paranoia. Fui forçado a parar por causa de um barulho estranho, vindo de um matagal ao lado da estrada. Ao desligar o motor da moto, o barulho cessou. Eu tentei acender a lanterna do celular para iluminar a área, mas a luz parecia fraca demais para combater a escuridão. Foi então que ouvi um som peculiar, um tipo de uivo, mas não era como qualquer animal que eu conhecesse. Era algo mais grave, mais sinistro. O coração começou a acelerar. Algo estava ali, me observando. Eu olhei para os lados, buscando algo que pudesse me explicar aquele som. Foi quando vi uma sombra se movendo entre as árvores. O formato era humano, mas de alguma forma eu sabia que não era. O uivo voltou, mais perto agora, e um arrepio percorreu minha espinha. Algo dentro de mim me dizia para correr, mas não conseguia me mover. Estava paralisado pelo medo. A sombra se aproximou lentamente e eu pude ouvir o som de passos pesados na terra. Algo estava vindo em minha direção e a cada passo o ar parecia ficar mais denso. Eu tentei ligar a moto, mas a chave não girava. O pânico começou a tomar conta de mim. E então eu vi. Seus olhos amarelos brilhando na escuridão. Era um homem, mas com uma aparência deformada. A criatura era enorme, com os músculos salientes e a pele escura e coberta por pelos. A boca se abria de maneira grotesca, revelando dentes afiados, como se estivesse pronta para me devorar. O uivo que ela soltava era ensurdecedor, e a força daquela presença me fez sentir que eu estava diante de algo que não era deste mundo. Eu não conseguia mais respirar. Tentei me mover, mas minhas pernas estavam imóveis. Quando a criatura deu o primeiro passo na minha direção, a sensação de calor e medo se intensificou. Parecia que o ar ao meu redor estava sendo sugado por ela. O brilho dos olhos amarelados se intensificou, como se estivesse me hipnotizando. Um cheiro de carne podre se espalhou pelo ambiente. Eu sentia que não havia escapatória. Era como se estivesse prestes a ser engolido por aquela coisa. Foi então que, em um ato de desespero, eu consegui ligar a moto. O barulho do motor cortou o silêncio da noite e a criatura deu um passo para trás. No entanto, o susto já havia me paralisado. Eu não sabia se deveria ir embora ou se deveria enfrentar aquilo. Meus pensamentos estavam confusos. A criatura parecia ter um prazer macabro ao me observar, como se estivesse se divertindo com o meu medo. Eu acelerei a moto sem pensar, mas parecia que a estrada nunca acabava. Olhei para trás e vi aquela sombra, agora mais distante, mas ainda me seguindo. O som dos passos pesados ecoava na minha mente, e eu sabia que algo terrível estava me perseguindo. A escuridão parecia estar viva, tentando me engolir. A cada curva da estrada, eu sentia que ela se aproximava mais e mais.
Quando finalmente cheguei à entrada da cidade, a criatura desapareceu na escuridão. Meu corpo estava coberto de suor frio e minha mente não conseguia processar o que havia acabado de acontecer. Eu olhei para trás mais uma vez, mas não vi nada. A sensação de estar sendo vigiado, no entanto, não sumiu. Decidi parar e pedir ajuda. Não podia estar louco. Algo muito real havia me perseguido naquela noite. Fui até a casa de um amigo e contei tudo o que tinha vivido. Ele me olhou com ceticismo, mas algo nos olhos dele me fez perceber que ele sabia exatamente do que eu estava falando. Ele me contou que no vilarejo circulavam histórias antigas sobre um ser maligno que se transformava em um homem-lobo. Diziam que ele aparecia nas noites mais escuras e caçava os incautos que se aventuravam nas estradas. A sensação de medo só aumentou ao ouvir aquilo. Era impossível negar que o que eu vi tinha sido real. Ele me falou de outros moradores que também haviam visto algo semelhante, mas ninguém ousava falar sobre isso. Todos temiam a criatura, a lenda, a fera que se escondia nas florestas ao redor do vilarejo. Era como se todos estivessem cientes da presença dela, mas ninguém queria admitir. Nos dias seguintes, eu tentei ignorar o que acontecera, mas as lembranças não me deixavam em paz. Eu andava pela cidade e sentia olhares sobre mim, como se todos soubessem o que eu tinha visto. Durante a noite, o medo ainda me consumia e eu não conseguia dormir. A imagem daquela criatura com os olhos amarelos e a boca cheia de dentes afiados voltava à minha mente, me assombrando a cada instante. Uma noite eu decidi retornar ao local onde tudo havia acontecido. Talvez, de algum modo, isso me desse respostas, ou quem sabe, me desse a chance de confrontar o medo que ainda me dominava. Quando cheguei lá, tudo parecia calmo, mas havia algo estranho no ar, uma sensação de que não estava sozinho. O vento soprava, mas o silêncio era perturbador, como se o próprio tempo tivesse parado. De repente o uivo voltou. Mais alto, mais próximo, o pânico me tomou novamente e o ar parecia ser dilacerado pelo som. Eu não conseguia me mover. A sombra apareceu na minha frente, mais imensa e horrível do que eu lembrava. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam como que congeladas. A criatura estava novamente ali, pronta para me arrastar para o abismo. Dessa vez, no entanto, algo dentro de mim despertou. Eu não seria mais vítima daquele monstro. Juntei forças e corri em direção à cidade, sentindo a criatura me perseguindo de perto. O uivo continuava, mas eu não olhei para trás. Finalmente, ao chegar na cidade, a sombra desapareceu. Mas eu sabia que não poderia escapar para sempre. O lobisomem não deixaria de me caçar. Desde aquela noite, nunca mais consegui viver em paz. Eu me mudei para a cidade, mas o terror que vivi me acompanha. Eu sei que aquela criatura ainda está lá, na escuridão das florestas do interior, esperando por sua próxima vítima. O uivo nunca mais me deixou. E a lenda do lobisomem ainda assombra aqueles que ousam atravessar as estradas isoladas do interior de Minas Gerais. Era uma noite quente no sertão pernambucano, no meio do nada. O calor era abafado e o silêncio só era quebrado pelo som dos grilos e o farfalhar das folhas secas. Eu morava em um sítio afastado, perto de Serra Talhada. Meu pai, um homem forte, mas com o olhar cansado da vida, sempre dizia que o sertão guarda muitos segredos. Eu nunca dei muita atenção a isso, até aquela noite. Meu pai estava em casa quando o vento, já frio, começou a uivar lá fora. Algo estava errado. Ele parecia perceber, mas não queria me alarmar. Quando a noite se aproximava, ele me disse para trancar as portas e ficar dentro de casa. Não entendi o motivo. Ele nunca fora de se preocupar com essas coisas, mas de alguma forma, algo no ar me deixou inquieto. Ele estava nervoso. A escuridão foi tomando conta da casa. Eu podia ouvir os passos pesados do meu pai se movendo pela casa, indo de um lado para o outro. De repente, o grito. Um grito tão agudo que cortou o ar e gelou minha espinha.
Corri até o corredor, mas não vi nada. Só ouvi o som da terra sendo remexida lá fora, como se alguém estivesse cavando a terra com unhas. Quando fui até o quintal, a visão me fez parar de respirar. Havia algo na penumbra, uma figura monstruosa, com o corpo encurvado e peludo. Seus olhos brilhavam como duas lanternas no escuro. Era como se o chão tremesse sob a força de seus passos, e o ar ficou gelado. A criatura olhou para mim e, por um momento, eu juro que consegui ver um sorriso maligno em sua face. Era o lobo, ou melhor, o lobisomem. "Pai!" gritei, mas minha voz não parecia alcançar a sala. Eu corri até o canto da casa onde o meu pai estava, mas ele já não estava mais lá. O barulho do vento era ensurdecedor, e eu podia ouvir algo se arrastando no chão, se aproximando lentamente. Quando olhei para o fundo do quintal, vi o vulto do meu pai sendo arrastado, como se estivesse em transe. Era o lobo que o dominava. O lobo parecia estar se alimentando da força do meu pai, como se estivesse drenando sua alma. Meus olhos se encheram de lágrimas e um medo visceral tomou conta de mim. Eu queria gritar, correr, fazer algo, mas o medo me paralisou. O lobo ergueu-se, seus olhos vermelhos como fogo, e com um rugido estrondoso, avançou em minha direção. Era o fim, ou talvez um aviso, mas algo me fez parar. Lembrei-me das palavras de meu pai sobre o que acontecia com aqueles que desrespeitavam a natureza. Ele sempre me falava sobre as lendas antigas do sertão. O lobisomem não era uma simples história para assustar crianças. Ele era real, e eu estava sendo testemunha do que acontecia a quem se aproximasse demais daquelas terras amaldiçoadas. O monstro não se movia mais, como se estivesse me estudando. Eu estava paralisado de medo. Naquele momento, a única coisa que consegui fazer foi me ajoelhar e rezar. Uma oração que nunca tinha dito antes, palavras que pareciam vir de algum lugar profundo, uma prece desesperada para que a criatura não me alcançasse. Eu sabia que, se o lobo me tocasse, seria o fim. O lobo rosnou baixinho, uma ameaça sibilante. Seus dentes afiados como facas brilharam sob a luz da lua. O medo se espalhou por todo o meu corpo e eu senti a pressão do ar ao meu redor. Algo estava prestes a acontecer e eu não conseguia escapar. Quando, de repente, o lobo fez um movimento rápido e eu percebi que estava sendo observado por mais alguém. Minha mãe estava na porta. Ela estava parada, imóvel, e parecia ter um olhar vazio. Sua expressão era a de alguém que já havia visto o terror antes. Ela sabia o que era aquele monstro. A criatura olhou para ela e foi como se um vínculo fosse estabelecido entre os dois. Ela soltou um gemido baixo e antes que eu pudesse entender, o lobisomem desapareceu, sumindo na escuridão. Mas eu sabia que não tinha acabado. Minha mãe, com a voz tremida, me contou uma história que eu jamais esquecerei. Ela disse que meu pai sempre soubera o que acontecia naquela região. Quando ele era mais jovem, ele havia encontrado o lobisomem em suas andanças e desde então uma maldição foi lançada sobre nossa família. Eu não queria acreditar, mas naquele momento tudo fazia sentido. O monstro que matou meu pai era real. A dor da perda ainda era muito forte. A casa parecia vazia, sem vida, como se a presença de meu pai tivesse sido arrancada de dentro dela. Mas havia algo mais que me atormentava. Durante as noites seguintes, eu podia ouvir os passos no fundo do quintal, como se o lobo estivesse esperando por algo, como se estivesse vigiando. Eu sabia que ele voltaria, mas não sabia quando. Uma noite, semanas depois, fui acordado por um barulho estranho. O vento uivava mais uma vez e eu ouvi o som dos passos pesados e arrastados. A criatura estava lá, novamente. Eu peguei uma faca, mas sabia que não havia esperança. Meu corpo tremia de medo. Corri até o quintal, mas tudo estava quieto. Então, uma sombra se movia lentamente pela escuridão. O lobo estava observando, como se soubesse que eu estava com medo. Ele avançou. Não houve mais tempo para correr ou esconder.
Ele me encarou com aqueles olhos de fogo e no instante seguinte o terror tomou conta de mim. O lobo se aproximou e eu sabia que não sobreviveria. Mas antes de ele me atacar, algo estranho aconteceu. Minha mãe apareceu mais uma vez. Ela olhou para a criatura e a besta parou como se fosse obedecer a algum tipo de comando. Minha mãe, com uma voz baixa e calma, falou palavras que não entendi, mas parecia uma invocação antiga. O lobisomem parou com os olhos fixos nela. Por um momento, tudo ficou em silêncio e a atmosfera estava pesada, como se as forças da natureza estivessem em jogo. Então, o monstro recuou e desapareceu na escuridão sem fazer um som sequer. Era como se nunca tivesse estado ali. Os dias seguintes foram de luto. Meu pai nunca mais voltaria e eu sabia que nossa família jamais seria a mesma. As lendas do sertão se tornaram reais aos meus olhos e eu percebi que havia algo além do que a gente vê. O lobisomem não era apenas uma lenda. Ele era o guardião de algo muito mais sombrio, e agora ele sabia que eu estava ciente de sua existência. Hoje eu ainda ouço os passos às vezes. O vento traz consigo o uivo distante. Eu sei que o lobisomem ainda está por aí, vigiando, esperando. Mas eu também aprendi que o sertão guarda mais do que só mistérios. Ele guarda maldições, e agora sei que elas são reais. Não sei se um dia conseguirei viver em paz, mas uma coisa é certa: o lobisomem não me esqueceu e ele ainda me observa. Eu nunca imaginei que algo assim fosse acontecer comigo. Eu sou de uma pequena cidade no interior da Bahia, chamada Itaparica. Certa noite, decidi ir até a casa de um amigo em um povoado distante, numa estrada estreita e mal iluminada. O que eu vi naquela noite nunca mais saiu da minha cabeça. A noite estava estranhamente quieta. O único som que se ouvia era o farfalhar das folhas ao vento e o farol do meu carro cortando a escuridão. Minha alma já estava inquieta, mas não sabia por quê. Algo estava errado. Eu não sabia, mas algo me observava desde o momento em que entrei naquela estrada. Em um trecho mais afastado, o carro parou abruptamente. O motor morreu e eu tentei dar a partida novamente, mas nada aconteceu. O ar estava denso e um frio estranho tomou conta de mim. Olhei para os lados e à distância vi algo se movendo nas sombras. Uma figura alta, encurvada, com olhos brilhando. Eu sabia que estava em perigo. O que quer que fosse aquela coisa, não era humano. O ser começou a se aproximar. Seus passos eram pesados, como se a terra tremesse a cada movimento. A visão era aterrorizante. A figura tinha pelos escuros, um semblante selvagem, e quando o vi de perto, seus dentes afiados brilharam na escuridão. A princípio pensei que fosse um animal qualquer, talvez um lobo selvagem, mas não. Isso não era algo que eu já tivesse visto. A criatura, agora bem mais próxima, se ergueu completamente e eu percebi que sua estatura era imensa. A pele, pálida, quase translúcida, fazia com que sua presença fosse ainda mais aterradora. O medo tomou conta de mim de uma forma inexplicável. Eu sabia que a história do lobo-guará, ou melhor, do lobisomem, era antiga, falada em sussurros nas aldeias ao redor. Mas eu sempre pensara que fosse apenas uma lenda. Agora, aquela lenda estava ali, na minha frente, com seus olhos vermelhos e sua respiração ofegante. Ele deu um passo a mais e senti o cheiro de carne podre. Era um cheiro nauseante que me fez quase vomitar. Meus olhos não conseguiam desviar daquela criatura, como se algo me prendesse. O ar estava mais denso e a lua, cheia e brilhante, parecia iluminar a figura monstruosa de forma macabra. Eu tentei sair do carro, mas algo me impedia. Era como se eu estivesse paralisado, preso naquele lugar. O lobisomem avançou mais, suas garras afiadas tocando o chão com um som que reverberava na minha espinha. O medo agora me dominava por completo. Eu sabia que não tinha chances de escapar.
A criatura parou na minha frente, olhou profundamente nos meus olhos, como se fosse examinar minha alma. Seu olhar penetrante me fez sentir um calafrio em todo o corpo. Ele abriu a boca, mostrando os dentes enormes, e soltou um grunhido baixo, quase como se estivesse rindo da minha impotência. Senti uma força estranha em minha mente, algo que me obrigava a olhar para a criatura, como se estivesse sendo hipnotizado. Minha respiração estava acelerada, e cada segundo parecia uma eternidade. O lobisomem, então, começou a andar ao redor do carro, seu olhar nunca saindo de mim. Ele parecia estudar cada movimento meu. A angústia era sufocante. A cada volta da criatura ao redor do carro, o medo se tornava mais insuportável. Eu não sabia como, mas algo dentro de mim sabia que, se ele decidisse me atacar, eu não teria nenhuma chance. A sensação de morte estava no ar, mais real do que eu poderia imaginar. De repente, a criatura parou e ergueu a cabeça para o céu, soltando um uivo estridente. O som era tão alto e penetrante que parecia atravessar o coração. O uivo ressoou por toda a floresta e eu senti que ele chamava algo, como se estivesse esperando a resposta de outros seres como ele. Eu estava congelado, não conseguia mais mover um músculo. O medo havia me paralisado completamente. Em um momento de clareza, tentei reagir. Peguei minha faca que estava no banco do carona. Mas antes que eu pudesse agir, a criatura me olhou novamente com um olhar tão profundo que me fez soltar a faca, sem forças para continuar. Quando pensei que minha morte era iminente, algo inesperado aconteceu. O lobisomem, de repente, parou. Ele se virou, dando-me uma última olhada cheia de desprezo e começou a se afastar, desaparecendo nas sombras da noite. Eu ainda não conseguia entender o que havia acontecido, mas sabia que estava sendo poupado por algum motivo misterioso. Ainda em choque, consegui ligar o carro, que, por incrível que pareça, funcionou normalmente. Não olhei para trás, mas sabia que não podia ficar mais ali. O coração ainda batia descontroladamente, e minha mente não conseguia processar o que havia acabado de viver. Eu precisava sair dali o mais rápido possível. Cheguei à casa de meu amigo completamente transtornado, sem saber como contar o que havia acontecido. Todos os relatos sobre o lobisomem na Bahia passaram pela minha mente. Não era uma simples história de fazenda. Eu tinha visto com meus próprios olhos, mas ninguém acreditaria em mim. Ou talvez preferissem não acreditar. 17. Eu nunca mais voltei àquela estrada. Algo dentro de mim sabia que o lobisomem ainda está lá, esperando. Às vezes, quando a noite está muito silenciosa, lembro dos seus olhos vermelhos e do uivo, e me pergunto, será que ele vai voltar para terminar o que começou? Eu nunca acreditei em histórias de assombração. Sempre ouvi os mais velhos falarem sobre o lobisomem, mas achava tudo exagero. Isso até a noite em que vi aquela coisa com meus próprios olhos, na pequena cidade de Pirenópolis, em Goiás. O terror que vivi naquela noite me assombra até hoje. E se estou contando isso, é porque preciso tirar esse peso das minhas costas. Eu trabalhava numa fazenda afastada do centro da cidade. Como de costume, saía tarde do trabalho e ia de moto para casa, atravessando um caminho de terra deserto, cercado por mato fechado. A lua cheia iluminava a estrada, e o som dos grilos e do vento nas folhas me faziam companhia. Tudo parecia normal, até que percebi que não estava sozinho. O barulho de passos pesados surgiu na escuridão, acompanhando meu ritmo. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Acelerei, mas os passos aceleraram junto. Meu coração começou a bater forte. De repente, uma sombra enorme atravessou a estrada, bem na minha frente. Pisei no freio e quase caí. O que vi me fez congelar de puro terror. Aquilo não era um homem, nem um animal comum. Era alto, peludo, com olhos brilhantes e dentes pontiagudos.
Sua respiração era pesada, como se estivesse me cheirando, me estudando. Eu sabia o que era, mesmo sem querer acreditar. O lobisomem. Minhas pernas tremiam, mas consegui ligar a moto novamente e acelerei com tudo. Pensei que tinha escapado, mas o pesadelo estava apenas começando. No espelho, vi a criatura correndo na minha direção, em uma velocidade absurda. O vento zunia nos meus ouvidos, mas eu ainda podia escutar seus grunhidos. Meu desespero era tanto que comecei a rezar, pedindo a Deus que me tirasse dali com vida. A estrada esburacada dificultava minha fuga. Minha moto derrapou e senti que ia perder o controle. No momento em que achei que ia cair, ouvi um urro estridente e vi a criatura saltando para dentro do mato. Um feixe de luz surgiu no horizonte. Os faróis de uma caminhonete se aproximavam. Era seu Aníbal, um fazendeiro da região. Ele parou ao me ver e perguntou o que acontecera. Eu estava branco, suando frio, sem conseguir formular palavras. Apontei para o mato, mas a criatura já não estava lá. Seu Aníbal ficou sério. Eu já vi isso antes, disse ele com a voz pesada. Você teve sorte, rapaz. Da próxima vez pode não escapar. Ele me levou até minha casa e me fez prometer que nunca mais passaria por aquela estrada sozinho em noite de lua cheia. Não dormi naquela noite. Cada barulho lá fora me fazia tremer. O pior de tudo era saber que aquilo ainda estava lá, escondido na escuridão, talvez me esperando. No dia seguinte, resolvi contar para meus colegas de trabalho. Alguns riram, outros ficaram calados, como se soubessem de algo que eu não sabia. Um dos mais velhos, seu Zeca, se aproximou e disse: Rapaz, isso não é novidade por aqui. Já faz tempo que dizem que o lobisomem ronda essas terras. Segundo ele, há muitos anos, um homem foi amaldiçoado após cometer um crime terrível. Desde então, em noites de lua cheia, ele se transforma e sai vagando pelo interior. Quem o vê de perto, ou morre ou fica louco, seu Zeca concluiu, me olhando nos olhos. Senti um arrepio percorrer minha espinha. O pior é que depois daquela noite, começaram a acontecer coisas estranhas. Cães sumiam, gado era encontrado morto com feridas horríveis. Algumas pessoas diziam ter ouvido uivos assustadores ao longe. Eu tentava evitar pensar nisso, mas toda vez que a lua cheia surgia, o medo voltava com força. Uma noite, já em casa, ouvi um barulho do lado de fora. Algo arranhava minha porta. Peguei uma faca e fui ver. Quando abri uma fresta, vi uma sombra enorme se afastando. Os olhos brilhantes me encararam por um instante antes de desaparecer na escuridão. Meu sangue gelou. O lobisomem sabia onde eu morava. Depois disso, pedi demissão e me mudei para outra cidade. Não queria mais viver com aquele medo, mas nem assim consegui esquecer. Até hoje, às vezes acordo suando frio, com a sensação de que ainda estou naquela estrada, fugindo daquela coisa. O pesadelo nunca me deixou. Um dia, recebi uma ligação de um antigo colega. Ele disse que um fazendeiro tinha desaparecido naquela região. Encontraram sua caminhonete abandonada, mas nem sinal dele. Foi a maldita fera, eu sei que foi, ele disse, a voz tremendo. A velha lenda continuava viva. Resolvi voltar a Pirenópolis para tentar entender. Conversei com seu Aníbal, que me contou que de tempos em tempos alguém desaparecia ou era encontrado morto em condições misteriosas. Não é bicho comum que faz isso, ele disse olhando para a mata. E também não é homem. Desde então, me tornei obcecado por essa história. Leio tudo o que posso sobre o assunto, mas ninguém tem uma explicação definitiva. Só sei do que vi naquela noite e sei que não fui o único. O lobisomem existe e ele continua rondando as estradas desertas de Goiás. Hoje, evito falar sobre isso. Não quero que pensem que estou louco, mas se você algum dia estiver dirigindo por uma estrada isolada em noite de lua cheia e ouvir passos pesados vindo do mato, reze, acelere e não olhe para trás, porque se olhar,
pode ser a última coisa que fará na sua vida.